VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí já nos acompanhando, nos assistindo, e pedir que você curta e compartilhe o episódio com quem você acha que pode gostar dos conteúdos que a gente vai abordar por aqui. E o tema de hoje é dançar a vida, yoga, maternidade e vida nômade. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Hoje, o VidaCast recebe uma mulher cuja trajetória é uma dança entre o movimento e a introspecção, entre o autoconhecimento e a conexão com o mundo. Educadora física, instrutora de yoga e dança há 25 anos. Ela acredita que o corpo é um portal para o desenvolvimento pessoal e o movimento uma linguagem da alma. Mãe e cidadã do mundo, ela abraçou uma vida nômade, encontrando lar nas experiências, nas pessoas e nos lugares por onde passa. Em cada jornada, leva consigo a paixão por ensinar, o desejo de expandir consciências e a delicadeza de quem encontra beleza nas pequenas coisas. Bárbara Sampaio. Gente, fiquei até arrepiada aqui. Que lindo! Depois dessa introdução, nem sei mais o que falar. Obrigada, amada. Maravilhosa. Obrigada a você, Jana. Super grata pelo convite. E linda tuas palavras. Me vi nesse lugar aí de expressão através do corpo, né? De experienciar a vida através, né, dessas viagens, desses lugares que eu chamo de casa, chamo de lar. E, enfim, né? Bem feliz de estar aqui trocando contigo um pouquinho da minha experiência. Ai, que delícia. Então, eu vou começar te perguntando o que é movimento para ti. Então, né, movimento, além de ser aí a minha grande paixão, eu dediquei a minha vida, né, para estudar o movimento. O movimento é sair da inércia. Então, já começa por aí uma grande informação, né? Sair da inércia. E eu gosto de trazer o movimento como uma forma da gente experienciar a vida, né? Sempre colocando o corpo como a nossa primeira referência, né? Onde eu experimento o mundo e o mundo me experimenta. Então, a gente se movimentar é uma linguagem, é uma forma de comunicar, é a expressão da nossa alma, não tem como a gente separar. Então, além, né, dos aspectos de saúde, o movimento ele nos mantém autônomos, né? Aí por grandes e longos anos. Então, o movimento para mim, sem dúvida, eu acho que essa frase, sair da inércia, já diz bastante sobre isso, né? Lindo, ótimo, né? E me fala um pouquinho a tua relação do movimento com o yoga. Então, para mim, o movimento yoga é o oposto. Ah, é? Olha que interessante. Sim. Muita gente pensa, não, a Bá ensina yoga através do movimento. Não, gente, eu acho que o que me atraiu no yoga é justamente a tal da inércia. Porque como eu dediquei a minha vida ao movimento, como eu estudo o movimento, a minha vida, né, eu digo, as minhas alunas sempre dizem, a Bá é vida em movimento. E sim, o meu pai sempre me disse isso também, a tua vida é vida em movimento. Eu busquei no yoga essa inércia, que é o que eu não tinha, né? Pra completar a minha, né, a roda da vida, né? Que a gente chama. Então, eu sabia que faltava esse lugar de silêncio, esse lugar de não movimento, esse lugar onde a gente consegue cessar todas essas oscilações, né? Toda essa agitação. Então, o yoga, ele é muito diferente do movimento. Eu uso o movimento pra aquietar, né, para conseguir trazer um foco, uma concentração, para que eu não me distraia, que eu busque o movimento como uma âncora, para ir, né, buscando esse espaço de quietude. Perfeito. Né? Ele é o caminho, mas ele não é o fim. Então, sem dúvida, assim, o movimento é diferente de yoga. A gente usa até nas aulas o movimento como uma preparação do corpo, para que o corpo não nos atrapalhe quando a gente encontrar o tal do silêncio. Então, é isso, né? O movimento yoga diferente, são coisas diferentes.
Mas tem, né, nas práticas de yoga, tem as permanências, que a gente fica lá imóveis, assim, entre aspas, não é bem completamente imóvel. E aí, nesse lugar, eu acho que a gente vai exercendo talvez essa inércia que tu tá falando, né? Exatamente. Eu sempre digo, um corpo estável, uma mente estável. Então, quando a gente consegue estabilizar, na verdade, a gente está tirando o aspecto de força, não existe mais força aqui, existe um equilíbrio, né? Quando a gente fala do encontro de forças que se anulam no fim. E no momento que elas se anulam, a gente encontra o equilíbrio, então a gente não está exercendo força sobre aquela postura ou sobre aquele movimento, né? Então, a inércia faz com que a gente se aproxime do estado de yoga. O estado de yoga é o silêncio, o estado de yoga é o não movimento. Então, esse caminho de usar do movimento para chegar ao yoga, ele é muito interessante porque ele também vai brincar com o nosso sistema nervoso. Ele vai nos jogar para um lugar de sistema nervoso simpático e vai brincar desse gerenciamento de conseguir trazer ele pro silêncio, pro sistema nervoso parasimpático, que é o de restauração, que é o da inércia, né? Que é da energia feminina, e aí por aí vai. Então, o movimento, ele é importante dentro das práticas, sem dúvida, e é o que atrai muita gente, é a porta de entrada pro yoga, né, Jana? Sim. A gente sabe, muita gente procura pelas o yoga. Posturas, pelos asanas, eu mesma comecei por isso, assim, Com né? certeza, e aí, eu também. Depois eu fui mergulhando, entendendo essa outra profundidade do yoga, mas eu entrei pelos movimentos. Exato. Assim, né? Quantas vezes a gente não escuta, né? Não sou flexível, então não, né? É isso. Tá aí pro mundo o yoga como uma atividade física. Então, eis essa grande descoberta, né? Entender que a tal da atividade física do yoga, na verdade, ela é o caminho, né? Ela é um portal que vai nos levar ao estado de yoga essencial, que é o não movimento. Exato. E eu acho que tem essa preparação do corpo que tu fala, né? Que tu trouxe que yoga não é movimento, mas assim, esse preparo do corpo pra gente poder aquietar, sentar, por exemplo, lá em postura de meditação e conseguir se aquietar. Mas pra gente conseguir ficar naquela postura, a gente tem que ter feito um certo movimento no corpo, reorganizar algumas coisas e aí sim sentar e, né? Exatamente. Aí entra as coisas, né? Mobilidade, enfim. A gente fala, pro corpo não atrapalhar. Isso aí. Né? Não deixa o corpo atrapalhar o caminho da meditação. Então, é por aí. Eu acho que é nessa linha. E aí, na tua experiência, como é que o movimento, tu falou um pouquinho aí do sistema nervoso, como é que ele pode liberar emoções e bloqueios, assim, que a gente tem? Então, né? É muito lindo quando a gente visita esse lugar do psicoemocional do movimento. Desde crianças, né? Agora eu com filha, eu tenho, né, aplicado muito a psicomotricidade com a Ciana dentro de casa. E a gente vê muito o quanto a expressão é através do corpo. E como eu, né, falei há pouquinho, a gente recebe as informações através desse corpo, né? Então a gente está recebendo o tempo inteiro. E o corpo, ele vai armazenando. Ele vai armazenando. Nós somos o que nós vivemos. Então, seja lá o que a gente viveu, se foi coisas boas ou coisas mais desafiadoras, está conosco, né? A gente carrega isso no nosso corpo. O movimento, ele entra como uma liberação, sim. Ele entra também como uma ativação em determinados aspectos. E eu gosto muito de trazer essa parte dos somáticos, né? Os somáticos, eles vão falar, bom, tu né? Tu pode falar muito sobre isso, né? Quando a gente libera, quando a gente dá tempo, né? O tempo necessário para que determinadas partes do corpo sejam liberadas. É isso, não tem outra palavra. A gente fala do quadril, emoção, região do peito, essa articulação superior aqui, ela é a morada do espírito. Então tem muita coisa que a gente vai guardando, que a gente vai deixando ali e vai, né, se transformar, às vezes, em até doenças gravíssimas, né? E tem até, Jana, não sei se você já ouviu falar, nos estudos da Caroline Myss. Não. Que ela tem um estudo muito legal que se chama Woundology, que é o estudo das dores. Olha que lindo. Tá? É muito bacana. E ela é muito direta, assim. Ela fala, tá com dor no ombro? Tá com dor nas costas? Tá sentindo desconforto? Reflete nessa pergunta. Aí ela coloca direto e reto.
O que é que eu estou carregando que eu não precisaria estar carregando? Qual a responsabilidade que eu assumi que, na verdade, não é minha? Aí ela fala, tá com dor no olho? Aí ela vai, entendeu? E é um estudo incrível, né, dessa parte de somáticos. Então, assim, se eu tô com dor nas costas, se eu tô carregando, se tu mexer, se tu trabalhar isso, se tu abrir, se tu relaxar, se tu visitar essas costas com consciência, que é uma palavra que tu, né, traz bastante aqui, esse aspecto que acho que é a base da vida, né? Tudo tem que ser feito com consciência. A gente acaba, sem dúvida, né, liberando algumas coisas. E muitas vezes, eu vejo isso acontecer, às vezes, em aula, sabe? Principalmente na aula de dança. Jana, tu deve ter isso nos seus alunos também. Às vezes, os alunos choram. Né? Não é um nem outro que termina a aula, chora, me abraça. Ai, bah, eu tô sentindo uma coisa que eu nem sei o que que é. Pois então, visitamos alguns lugares no teu corpo, né, que de repente existiam algumas emoções, algumas energias armazenadas. Isso é outro conceito, né? Às vezes tem tanta energia armazenada ali e que se a gente não coloca isso em movimento, ela vai explodir. Ou acontece que ficam as tensões, né? As tensões musculares, rigidez no tecido mesmo, que é esse acúmulo da emoção que fica ali enrijecendo o tecido mesmo, né? E criam as tensões, né? Eu acho que as emoções, elas fazem isso. E daí o movimento, no teu caso, por exemplo, na dança, ele ajuda a, tipo, vamos soltar isso aqui, reorganizar esse músculo, tipo, liberar. E às vezes... o aluno traz alguns relatos, acontece essas coisas, tipo choro ou, sei lá, ataque de pânico. Eu tive uma aluna que no meio do yoga restaurativo, ela falou, nossa, eu quase tive um ataque de pânico. Meu Deus. Eu consegui virar a chave, mas eu quase tive, assim, porque eu tava nesse lugar aqui que eu não me permitia há muito tempo descansar, que o yoga restaurativo, ele tem essa prática, né, do descanso consciente. E aí eu, putz, eu não posso estar aqui, deu um pânico, não. Ela, não, peraí, eu posso, respirou e voltou, assim, né? Perfeito. Então, eu acho que o movimento, ele faz a gente liberar, e aí, às vezes, a gente nem precisa saber o que é, que tá chorando, por quê e tal, né? Só... Porque é o sentir, né? E a gente anda aí nessa correria louca, nessa sociedade maluca que é time is money e aquela coisa, não é permitido sentir. A gente não permite isso. Então, e eu me identifico com isso também. Eu sou uma mulher muito young, né? E eu, várias vezes, eu vejo que eu tô nesse lugar de não, para sentir que vai dar bola, vai, executa. Então, é interessante isso. E quando a gente pensa nessa parte de como liberar essas energias que ficam tensionadas no corpo, é pensar, eu gosto desse gatilho, assim, ó. Estou tensa. Existe uma energia trancada. Vou gastar essa energia. Isso aí. E aí, tu coloca o corpo em movimento. Perfeito. Perfeito, né? Isso aí. E aí, como é que tu uniu o yoga com a dança? Tu chama de yoga dance, porque tem esse termo também, né? Não, eu não chamo de yoga dance. Como eu disse, né, pra mim o yoga e o movimento são coisas opostas. Eu nem gosto dessa coisa de colocar a dança com o yoga, né? Mas existe uma prática que eu gosto muito, que é o Dance Vinyasa, que sim, foi aonde eu encontrei a dança com o yoga. Através do Vinyasa. Perfeito. É isso, é a transição. Sim. Então a gente vai através de ritmos. Quando eu coloco um ritmo, né, uma música de fundo, inclusive o meu guiar, eu tô trazendo já uma dança. Sim. Né? Então já é. Eu vejo muito assim, essas práticas de vinyasa, elas são uma dança, né? E aí elas são muito similares com muitas outras coisas. A dança contemporânea. A dança contemporânea não deixa de ser um vinyasa. É transição através de transição. Então, o que vai diferenciar, né? É a prática respiratória. Eu sempre digo, se não tem respiração guiada aqui, consciente, não é yoga. Então, a gente precisa trabalhar isso junto. Mas, Jana, o que é legal aqui? Pra mim, foi muito difícil casar. Foi bem difícil, porque como eu te falei, na minha história, eu procurei o yoga porque eu precisava da pausa desses vitres, né? Dessa aceleração. E aí eu comecei a entender, não, existe algum lugar que eles vão casar. E eu, por muito tempo, eu inclusive me questionei. Eu via muito yoga dance por aí. E eu, não. Me explica melhor isso aí.
sabe? Não tá fazendo sentido pra mim, porque assim, eu entendo de dança, eu tô estudando yoga e eu não tô entendendo aonde vocês estão conseguindo casar isso aqui, Tá. sabe? Eu fui bem crítica nesse início. Até que eu entendi a história do Vinyasa e visitei, e eu gostava muito da prática do Vinyasa. Foi a yoga que, depois do Ashtanga, foi a yoga que eu me encontrei. E justamente eu entendi, não, é porque existe uma transição suave, existe uma transição dançada, ritmada, né? O ritmo é a minha respiração, mas é um ritmo. Então, eu entendi, tá, então aqui eu vou conseguir desenvolver e aplicar um pouco do que eu sei dessa, um pouco do que eu sei dessa, e desenvolver o Dance Vinyasa, que hoje, né, tem sido aí uma prática que eu levo para festival, eu sou convidada para escolas, e tá sendo muito legal, né, compartilhar isso, mas é de um lugar, e aí é muito importante a gente trazer aqui, de super concentração. Sim. É o estado de Dharana, né, onde as vinyasas que eu apresento, as transições, né, entre um asana e outro, essa dança entre um asana e outro, ela é desafiadora? Ela não é fácil. Não é só um chaturanga dandasana, acabou. Não. Eu dou uma complicada. Sim. E aí, o que a pessoa precisa? Foco total. Concentração. Ela- Presença. É presença. Não. E aí, ela não se distrai. E aí, a gente entra no samyama e aí a gente vai, né? Nos estados do yoga daí, né? Exato. Através dessa outra prática. Exatamente. Tu sabe que o Vinyasa, ele entrou na minha vida também. Quando ele entrou na minha prática de yoga, eu praticava Hatha. E aí eu conheci o Vinyasa, que aí eu entendi, né? O Vinyasa eu li um dia que é um jeito diferente da gente expor, da gente colocar as posturas. Porque é isso, a gente faz as transições, né, durante as posturas, fazendo com que a prática ela seja uma sequência, digamos, e eu gosto de chamar de uma dança da vida, porque a nossa vida ela é uma dança, tanto que inclusive é o nome do nosso episódio. Amei, amei. E eu falo que o Vinyasa é muito isso, é a dança, é uma dança da vida, e a gente usar essa prática de Vinyasa realmente como uma dança. Então, quando eu dou as minhas aulas de Vinyasa, eu falo isso, curte o movimento como se ele fosse uma dança mesmo. Então, Perfeito. deixa fluir, sincroniza, óbvio, com a tua respiração, não fica presa nisso, ai, agora eu preciso inspirar, agora eu preciso lá. Porque o corpo, ele é inteligente, ele vai fazer o que tem que fazer. Tipo, quando a gente ergue os braços, automaticamente a gente vai inspirar, né? Logicamente. Uhum. Então, assim, a gente não precisa ficar nesse racional, mas o Vinyasa, ele me trouxe esse lugar e também transformou muito a minha prática quando eu coloquei música, sabe? Aham. Porque antes eu praticava o Hatha, que era silêncio, tudo, e aí transformou muito a minha prática. Acho que são vários momentos diferentes, Sem ciclos. Tipo, num outro programa eu entrevistei umas meninas que fazem Ashtanga, por exemplo, que é um outro estilo, Outro rolê. né? Uhum. Outro, completamente. Então, e acho que são ciclos, né? Mas o Vinyasa veio num lugar muito legal, assim, que me fez entender que o movimento, ele faz isso. Ele libera emoções, libera tensões e faz a gente ficar, né? Enfim, mais equilibrada, mais leve. Exato, exato. Acho que é por aí mesmo. Hoje eu gosto do Vinyasa, pratico bastante. Sou super fã do Hatha, né? Hatha pra mim é meu amorzinho. É o que não dá errado nunca, entendeu? Mas é legal juntar essas duas, como tu falou, né? O yoga e a dança de uma forma sábia, de uma forma onde eu sei Isso pra aí. onde eu tô indo, Isso aí. né? Eu sei de onde eu saí, onde eu tô indo, o caminho que eu vou fazer nessa prática. E, enfim, né? Eu acho que tem como casar, desde que seja, né? Não ignorando os princípios das coisas. Eu acho Sim. que a gente precisa ainda respeitar, sabe, os princípios da coisa. Eu não posso agora simplesmente inventar algo do nada, assim, e achar que… acho que existe… o yoga, ele é algo sagrado, milenar. Existe princípios éticos e morais ali. E existe o respeito nosso, né, como praticantes. E ainda Com mais com certeza. praticantes que compartilham a prática, Uhum. né? Eu não gosto nem de dizer, professora, não. Eu Sim. compartilho a prática. Eu também. Eu não vou me Eu também colocar… falo isso. É. Então, assim, que responsabilidade. Sim. Então, não dá pra distorcer a parada. Sim. A gente tem a responsabilidade de passar ela como ela é. Bom, existe a minha interpretação um pouco, sem dúvida. Eu existo, eu penso, não sou uma samambaia, né? Eu Uhum. estou interpretando coisas e traduzindo. Agora, existe um compromisso, né? Com Isso aí. aquilo que é milenar. E eu acredito que, enquanto a gente mantiver isso, seja o que for que tu apresentar e tu levar ao estado meditativo, show. É isso aí. Perfeito, né? E aí, então, eu quero quero te perguntar um pouquinho sobre por que tu se levou essa vida nômade, né? Que agora tu tá rolando aí na tua vida isso.
Ai, Jana, essa pergunta foi muito legal, porque tu sabe que eu sempre fui nômade. Eu sou aquariana, então assim, pra mim tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser. Se todo mundo pra direita, eu vou pra esquerda, sabe? É, então, desde pequena, eu sempre gostei dessa coisa de experienciar coisas diferentes. Eu fui muito movida e hoje, adulta, eu vejo o meu passado e eu vejo eu sempre querendo buscar essa coisa que ninguém faz. O que é que ninguém faz, eu vou fazer. Desde o que eu me visto, tudo. É impressionante. Eu realmente tenho olhado muito para isso. E a vida nômade, ela começou quando eu tinha 17 anos. Lá eu comecei já a querer ir morar fora, eu já queria, né, trabalhar fora, eu já queria ganhar meus dólares, eu já queria. Né? Apesar de ser eu fui criada numa família de muitos privilégios. E eu fui pra fora e eu fui fazer faxina, eu fui, sabe? Eu fui fazer o que tem que ser feito. Porque essa liberdade de chegar lá e ninguém saber quem eu sou, de onde eu vim, eu amo isso. E eu amo isso até hoje. Eu e o Rodrigo, a gente fica assim, tá, qual país que nós vamos agora? E chegar lá e ninguém sabe quem eu sou, Jana. Eu chego lá e ninguém sabe que eu dou aula de yoga. Ninguém sabe se a minha aula é boa. Então eu preciso começar do zero. Que legal esse olhar. Eu amo isso, porque também me dá uma oportunidade de fazer de novo e fazer diferente, e talvez fazer melhor. Lindo! Né? E aí tem que ser corajosa, hein, pra ter essa vida, porque é isso, tipo, esse recomeço sempre que tu chega num lugar diferente, é um recomeço. Toda e, vez. pô, uma energia, né? Sem dúvida. E também é a prática do desapego, né? Com certeza. Eu desapego, olha, não foi uma nem duas vezes que eu tive que vender tudo. Não foi uma nem duas. Te digo aqui, umas 4 mudadas de país aí que eu digo, ó, empacota tudo, já vamos fazer um yard market aqui. E deu, entendeu? Desapega. Então, essa vontade de sentir isso me deixa viva, sabe? De conhecer pessoas que falam outras línguas. Eu amo, eu acho interessante. Eu quero saber o que comem. Eu quero saber o que sabe? Me faz essa sensação de entender que eu sou só mais uma nesse mundão. Que legal. Só mais uma. Eu sou só mais uma em 8 bilhões. Eu não sou a Bárbara Sampaio, filha do fulano, que estudou no colégio tal. Isso não é importante. Eu sou só mais uma. E eu quero conhecer e eu quero experienciar esse mundão. Então, isso vem de muitos anos, sabe? É muito legal. Muito legal. Que legal. E quais práticas que te ajudam a encontrar equilíbrio nessa rotina nômade? Quando tu tá nas viagens, né? Enfim. Olha, essa pergunta é desafiadora, porque é isso, né? Quando a gente tá lá fora, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu chego na Espanha, eu moro num trailer. Eu chego, sabe? Eu chego na Austrália, eu moro numa escola de circo. Eu chego, enfim, cada lugar é um lugar. Então, eu acho que a grande prática, né, que me mantém no eixo é tempo de qualidade comigo em primeiro lugar. Perfeito. Às vezes eu acho, porque eu treino todo dia. Mentira, eu não treino todo dia, entendeu? Quando eu tô viajando, não sei, às vezes não tem nem. Eu tô no meio da floresta. Não tenho uma academia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou surfar. Eu vou caminhar. Eu vou pra uma cachoeira. Não tem nada, tô num centro urbano. Eu vou pro museu sozinha. Eu vou pra um teatro. Eu preciso de algo que seja pra nutrir a minha alma. Sempre. Em todos os lugares que eu vou. Eu fico assim, ó. Até pra me trazer o aterramento, sabe? Porque tu tá voando, eu sempre digo, o corpo chega, a alma vem vindo. Tá do outro lado do mundo, tá chegando. Então, pra trazer esse aterramento, eu preciso desse tempo de qualidade. Sabe? O que é que eu quero fazer hoje? Que vai me fazer pisar neste lugar. Que legal de trazer isso, porque quando eu te perguntei, né, eu pensei, ela vai trazer uma coisa, um hábito que ela faz diariamente que mantém ela lá na rotina dela. Mas é muito legal de trazer isso, que cada lugar talvez tenha um hábito diferente que tu vai incluir lá na tua rotina e vai te trazer esse momento de presença, de autocuidado, enfim, né, pra tu seguir. Então, muito legal de trazer isso, que são diferentes, porque às vezes as pessoas ficam, eu acho muito assim, então eu preciso meditar, porque meditar é bom, é maravilhoso, yoga, não sei o quê.
Mas às vezes não é, essa prática não é pra pessoa, né? Exato. Por mais que eu acho que meditação é pra todo mundo, eu acho, tá? Sim. Mas às vezes não é o momento, não é o ciclo que ela tá, né, o momento de vida, digamos. Então, assim, saber escolher e saber variar e saber variar, não, e variar, porque isso também vai te trazer riqueza pra entender o que realmente é importante pra ti, o que realmente te nutre e faz com que tu, né, engrandeça na vida, assim, né? Não, perfeita a tua colocação. Eu lutei contra isso um tempo, né? Porque eu ficava nessa, não, preciso achar uma academia. Gente, eu tô em feed, sabe? Como assim? Numa rigidez daí, Numa né? rigidez. E aí a gente perde. Aí é que tá. O que a vida tá te presenteando agora? Abre o teu olho, abre o coração, abre o braço. O que a vida te deu de presente agora? Sabe? Muito Então, bom. assim, é isso. Então, e a gente começa, através disso, também nutrir uma disciplina. Claro, Porque é uma disciplina de saber receber. claro. Saber receber e soltar o controle. Uhum. Eu vejo que, mesmo sendo educadora física, e eu sou muito apta da atividade física, isso, aquilo, teve momentos da minha vida que eu digo, não, agora eu só vou surfar, que são coisas que eu não abro mão, né? Uhum. Quando eu tô num lugar, enfim, quero surfar, vou surfar. Mas dessa vez vou morar, sei lá, eu digo pro Rodrigo, eu quero morar em Nova York. Ah, mas é longe do mar, e daí? Mas é perto de tantas outras coisas. Isso aí. É um momento, não vai morar lá pra sempre, né? Exato. Então, vai viver. Então, eu fico nesse lugar, assim, eu gosto muito de experimentar, né? Me experimentar. Isso vai trazer autoconhecimento. Perfeito. É, eu acho que é por aí. É, eu falo muito. Bom, meu espaço lá, ele chama Yoga Lab, porque eu falo que a gente precisa ser o nosso próprio laboratório, né? A gente tem que usar o nosso corpo, que é essa matéria que temos aqui nesse momento, nessa vida, que nos possibilita experienciar tudo pra fazer várias experiências, né? Perfeito, é a tal da semente. Eu li isso num livro que eu vou indicar depois, que é o livro. O livro fala do nosso corpo ser semente. Então, Nós somos uma semente. Imagina uma semente. A semente é uma semente de uma planta, de uma fruta, seja o que for. Ela é aquilo que concentra maior potencialidade de vida. Não existe nada mais denso de vida do que uma semente. O corpo é uma semente. A partir daqui, tudo pode acontecer. Tu pode crescer em todos os lados. Que legal. Então, acho que é por aí, sabe? Essa prática que me mantém no equilíbrio é lembrar que eu sou uma semente. Que lindo. E aí, Bárbara, tem alguma história que tu viveu nas tuas viagens que reforçam essa importância de estar presente? Não sei se tu consegue Sim, lembrar de alguma. Claro. Nossa, eu lembro de muitas. Eu lembro de muitas. Eu vou compartilhar uma que pra mim foi bem impactante, porque ela também tem a ver com uma outra da Indonésia, mas essa quando eu morava no Sri Lanka. Nós passamos por um momento bem difícil lá, eu e meu marido. Ele saiu para ir pro Vipassana, o retiro de Vipassana nas montanhas, e deixou o celular, assim, deixou o celular, porque foi pra Vipassana, né? Que tem a prática do silêncio, enfim. Ele me abraçou e disse: eu vou, meu celular vai ficar, eu vou pras montanhas, eu volto em 15 dias. Nós sozinhos no Sri Lanka, eu, beleza, amor, vai, tudo certo. Na mesma noite que ele foi, eu sonhei com bombas no trem. Eu sonhei. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? Bombas no trem. E aí começa a prática. É só um pensamento, é só um pensamento, é só um pensamento. Passa 2 dias, ataque terrorista no Sri Lanka, na cidade onde eu estava. 8 bombas. Foi um horror. Isso foi em 2018, quem quiser olhar, né, na internet. 2018, o Sri Lanka foi, a cidade de Colombo, especificamente, foi atacada com 8 bombas. Morreram mais de 500 estrangeiros. Hotel, igrejas, aquela coisa louca, né? E eu sozinha, dentro da minha casa. O governo cortou as comunicações, porque ele não queria que os terroristas se comunicassem. E eu não tinha comunicação com o Rodrigo, eu estava completamente incomunicável. Comecei a meditar. Sim, vou fazer o quê agora, né? E eu meditei. E eu lembrava, o tempo inteiro eu pensava: aqui, no meu apartamento, não está acontecendo nada. Aqui, no meu apartamento, não está acontecendo nada. Eu, agora, estou super bem. Uhum. Eu tenho comida, eu tenho minha casa. Presença. Exato. Não se distrai.
Não vai pra bomba do centro, não vai porque vão terminar com a comida, não vai pro não tem comunicação com o exterior pra avisar minha mãe, não vai pro não vai, não vai. Presença. E eu meditei. E aquilo foi o que me deixou passar por uma eu me lembro que foram 5 dias incomunicável, sem saber se eu só sabia que estavam bombardeando até os templos na montanha. E aí eu, vambora. Aqui está tudo bem. É isso aí. E a presença. E aí, fazendo um link para uma outra história, nós na pandemia, todo mundo viveu a pandemia, né? Nós estávamos morando na Indonésia e no momento em que nós tínhamos que decidir em vir para o Brasil ou ficar, nós entramos nessa conversa. Porque toda a minha família, a família do Rodrigo, os amigos dizendo, vem embora, vocês estão na Ásia, vem embora, vem embora. O governo da Indonésia dizendo, fechei barco, ninguém mais entra nem sai de ilhas, e nós estávamos numa ilha. Tô fechando os barcos dia tal, os voos estão sendo... E aí a gente começou a entrar naquela. Vambora, ir ou vir, né? Vambora ou vamos ficar aqui? Vamos meditar nisso. Aqui onde a gente tá. Tá tudo bem? Tem vírus nessa ilha? Não tem. Onde é que tá a loucura? Tá lá. Então é esse exercício, sabe? E foi o que nos manteve, né? Presença. Olhar pro que tá acontecendo aqui agora. Sair da informação. Sim. Do que tá lá fora, do que tá acontecendo depois, do que vai acontecer antes. Essa coisa que nos deixa fora da presença. Exato. Porque a ansiedade é isso, né, gente? A ansiedade é você estar ou no futuro, ou no passado, ou é isso, ou sendo bom. Ou em outro lugar. Ou em outro lugar, é isso aí. Então, assim, quando a gente tá na presença, que tu tá dizendo, a gente vê, bom, tá tudo bem, tô respirando. Exato. Tô respirando, então tá dando tudo certo. Então, aqui, tô nervosa, mas aqui não tá acontecendo nada. E aí me faz muito pensar no como era antes. Quando não tinha esse tanto de informação, né? Não tinha. Podia estar tendo uma guerra, sei lá onde, eu jamais saberia. E isso talvez não influenciasse a forma com que eu acordo amanhã de manhã. Sim. Né? Sim. Então é importante a informação, sem dúvida, mas saber filtrar, saber quando ela nos serve e quando ela nos tira. Exato, bom tu falar isso, porque às vezes fica lá, tá acontecendo a guerra e ela tá lá meditando. Não, mas é que a gente saber também o que vai nos deixar centradas pra depois a gente poder agir, quando se tiver que agir, se tiver que fazer alguma coisa, né? Mas não ficar na loucura de ficar imaginando, visualizando, pensando, delirando. Exato, essa é a grande sabedoria. E é difícil, né? A Com linha. certeza. Às vezes eu me vejo, É super enlouquecida. tênue, né? Meu Deus. É. Imagina, agora eu tava nas Maldivas com a função das enchentes aqui, eu perdi toda a presença. Sim. Não houve prática que me colocasse na presença. Eu estava fora de mim lá. Sim. Foi bem complicado. Sim. E aí me reforçou a necessidade de saber que existem momentos que tu precisa parar de receber informação. É isso aí. E voltar pra olhar pra cá, o que tá acontecendo aqui agora. Eu tô bem, minha filha tá bem, meu marido tá bem, a família tá bem. Para, respira, porque não adianta enlouquecer. É isso aí. É por aí, né? Essa sabedoria. É difícil. Eu converso bastante isso no meu Instagram com o pessoal, quando me bate essas ansiedades de querer salvar o mundo. E é interessante, assim, a gente entender até onde a gente pode abrir e quando que a gente precisa fechar e proteger. Com certeza, porque é isso, a gente tem que nos protegermos, né? Que nem tu falou, não é não ver as informações, não. É a gente saber se proteger para nossa saúde mental, né? Perfeito. Então é muito isso, assim. E aí, agora vamos falar um pouquinho de yoga. Como é que o yoga entrou na tua vida, já que tu é educadora física? E como é que veio o yoga nessa história aí? Ai, maridão, né? Maridão. Maridão, eu digo, o Rodrigo é meu grande guru, assim. Ele é sensacional, ele é praticante desde sempre, desde adolescente. E ele pratica, ele faz, né? Ele é incrível, eu sou fã, realmente, não posso falar. Porque ele foi o cara que me pegou na mão e disse, vem cá que eu vou te apresentar uma coisa que tu vai te ajudar. Que legal. Né? Nas épocas que eu tava extremamente, né, estressada com o trabalho, muita coisa, né, e muita aula, e quando vê, tu não sai daquilo. Só pra te ter uma ideia, houve um momento na minha vida que eu fumava cigarro, né, Jana? Imagina, Sim. né? Então, assim, nesses momentos eu tive um marido que me disse, ó, vem aqui que eu vou te apresentar uma coisinha bem legal.
E, nossa, me apaixonei e era meu refúgio, assim, era onde eu encontrava o silêncio, era onde não tinha música, era onde que as pessoas falavam baixinho, porque eu venho da dança, do movimento, do circo, da ginástica, da academia, né? Uhum. Então, foi muito confortante o yoga. O yoga, ele me abraçou. O yoga, eu era aluna, eu tinha tudo para aprender, sabe? Então, também me trouxe para esse lugar de humildade, assim, de nossa, que é isso aqui? E principalmente, né, eu não fui pro yoga pra me exercitar. Uhum. Eu já entrei no yoga num lugar de eu quero meditar, Uhum. eu quero entender isso aqui, como é que eu faço pra silenciar? Então, por isso que eu insisto nisso, sabe? Nas minhas aulas, não, nós vamos meditar, Uhum. né? Porque, enfim. Mas é isso, acho que o Rô e o silêncio foi foi o meu grande portal pro yoga, minha grande entrada. Sabe que o Léo, meu companheiro, Eu ia te também. perguntar se teu marido. É, Exato. Eu ia te então, perguntar. ele. Eu já praticava yoga, o yoga já tinha entrado na minha vida, entrou quando eu era mais adolescente, pratiquei um pouco e tal, mas não tinha muita consciência, né, do que era essa prática. Gostava, me sentia em casa, me sentia bem, assim, praticando, indo nas aulas. E aí, depois que a gente casou, né, ele fez muito tempo, ele praticava de Rose naquela época. Sim. Ele chegou a fazer uma formação, mas não terminou a formação, então ele tinha um conhecimento muito grande de yoga. E daí, quando a gente se casou, na verdade, eu dei uma pausa nas práticas e tal. Quando a gente estava namorando, eu praticava. Aí a gente casou. A gente teve a Eva, praticamente no mesmo ano eu engravidei, no outro ano eu tive a Eva, e aí veio a maternidade, uma loucura. E aí, quando a Eva tinha mais ou menos uns 2 anos, que eu voltei pra prática, a praticar em casa, porque daí eu queria praticar com a minha instrutora. E ela recém tinha tido filho também, ela tava numa pausa. E aí eu, putz, e agora, né? Bom, então vou praticar em casa, já pratiquei vários anos, então já sei praticar, não preciso ir num lugar, né? Se isso tá sendo um empecilho pra mim. E aí ele entrou e falou assim, ó, lê esse livro, esse outro e faz a tua prática. E aí ele super me incentivou, e daí ele viu que eu tava num mergulho muito profundo, porque daí eu mergulhei, assim, aí eu praticava diariamente, intensamente, comecei a ler, e aí ele olhou pra mim e disse assim, eu acho que tá na hora de tu fazer uma formação, de tu se aprofundar um pouco mais, sabe? Então foi um empurrãozinho dele também, tipo, Que legal. mas não sei dele, tá? Faz a formação e depois tu vê se tu quer compartilhar, se tu não quer, mas eu acho que tá na hora de tu se aprofundar. Que legal. É o empurrãozinho necessário, né? É isso aí, é andar junto, né? O time aí, em casa. Muito legal, muito legal. Viu? E aí, Bárbara, como é que a tua prática de yoga influenciou no teu maternar? Se ela influenciou, né? Eu acho que sim, não tem como separar, né? Não tem como. O yoga permeia a vida, ela tá em tudo lá em casa, né? E na minha vida ali. Mas eu acho que principalmente na questão dos yamas e niyamas, né? São os Esse dá valores. só um episódio aqui. Eu acho que são os valores éticos e morais, a prática de descascar a cebola, né? Vai tirando as camadas. Eu acho que isso aí é o tempo inteiro em casa com a Ciana, o tempo inteiro em todos os lugares. Enfim, eu acho que são. Mudou completamente. né? Acho que sim. Acho que são esses valores. Os valores. Pra quem não sabe, né, o que são os yamas e os niyamas, a Bárbara falou, eles são. Eu gosto de chamar de condutas, né? São condutas que a gente tem que ter com a gente mesmo e com o outro, todo, né? Com o próximo, com o todo. Então, no yoga tem isso como uma parte, digamos, teórica, né? Que não é tão teórica, mas que ele traz um embasamento muito pra vida, né? Então, pra mim, o yoga mudou, assim, completamente a minha maneira de maternar, assim, eu diria quase 100%. E as condutas me trouxeram muito esse olhar, assim, também, sabe? Daí pro maternar de um jeito mais presente. Perfeito. De um jeito também com o yoga eu aprendi muito a gerenciar minhas emoções. É isso. A aceitar, a desapegar, a entender também que o controle não existe. E na maternidade a gente quer ter o controle, não sei, eu pelo menos. Toda. Né? Levanta a mão, que jogue a primeira pedra. Qual é a mãe que não gostaria de ter o controle? Então, assim, e a maternidade, ela vem pra nos mostrar que você não tem controle de nada. Nada. E é muito legal. E eu gosto da história de soltar o controle, até porque tem muito a ver com o desejo e aversão, né? E o yoga fala muito sobre o desejo e aversão. Bom.
Então, o quanto que a gente deseja as coisas para nossos filhos e aquilo nos leva a sofrimento. E daqui a pouco eu tô estressada porque não tô conseguindo, né, suprir aquilo. Mas calma, é o desapego, é soltar o controle. Isso aí. E a aversão. A aversão não vai botar sapato porque vai ficar gripado porque tá molhada a grama. Aí tu tá num sofrimento, a criança tá num sofrimento, aquela loucura, tu tá nervosa. Enfim, solta o controle. É. E às vezes esse desejo que tu está falando até pode ser um desejo que nem é nosso, né? Que foi incutido lá, ou pela sociedade, ou sem pela dúvida. avó, pela tia, tipo, ai, ela tem que ser assim, o fulaninho não sei o quê, por que que tu tá fazendo isso? Tipo, a Eva, por exemplo, ela é vegetariana desde a barriga. Olha aí. E aí muitas pessoas falavam, ai, mas como assim ela é vegetariana? Ai, tu não dá carne pra ela, coitadinha. Ah, imagina. Mas, gente, por que coitadinha tá vendo? Ela é saudável, Tá em ela tá sofrimento. feliz, ela tá sofrendo. Vocês estão achando que ela tá com uma cara de sofrida? Né? Então, assim, às vezes são desejos que nem são nossos, e aí a gente não tá na presença pra entender se desejo é meu ou não é meu. Então, assim, se não é meu, eu não vou passar adiante ou vou desejar que a minha filha seja assim, ou seja assado, ou faça isso, ou faça aquilo, se não faz sentido, né? Perfeito. E aí é o autoconhecimento que o yoga vai Que trazendo. faz É isso. descascar a cebola, né? Que Vai. traz essa clareza pra gente e também não sei se é maturidade, mas acho que sim, pra gente tomar essas decisões, né? Tipo, isso é Exato. meu, isso não é meu, isso quero, isso não quero, e isso aí. E é assim que vai ser. E assim É vai ser. isso, o yoga permeia a maternidade, sim. Mamães, venham para o yoga. Muito. Então, bom, agora então a gente falou sobre o yoga com a maternidade, agora eu quero saber a maternidade como dança. Então, assim, depois que tu virou mãe, a tua relação com a dança mudou também? Acho que ela ganhou uma importância maior. Porque a dança foi a minha grande formação da vida, né? E houveram momentos de rompantes. Ah, assim não serve mais pra mim. Aí eu já consegui transformar, já consegui ressignificar. Mas agora a dança ela tá ganhando uma importância desde em casa, com essa função da gente ficar na vida nômade. Às vezes meu marido vai antes, né? Então houve momentos, né? A Cici pequenininha com 2 meses, ele saiu pra ficar 2 meses fora. E eu tinha um bebê de 2 meses. E aí, como é que a gente transmutou isso? Dançando. Eu pegava ela no colo, a gente botava música, a gente dançava. Eu dancei, porque eu tava. Foi difícil, sabe, Jana? Eu não vou dizer que foi fácil. Foi muito difícil. Eu Ficar sem imagino o meu no marido. início da maternidade, Foi. ainda que é um momento muito desafiador pra Eu não gente, sabia o que eu né? tava fazendo. Eu tava aprendendo tudo e eu tive que abraçar aquilo sozinha. E a gente Imagino. precisou. Foi uma decisão que nós tomamos juntos. Sim. A gente precisou disso, Sim. entendeu? Ele faz isso pela nossa família. Eu segurei as pontas aqui pela nossa família. Mas não vamos mais fazer isso. Eu já disse pra ele. Never anymore. Já foi. Vencemos, deu, entendeu? Mas houve outros momentos também Sim. que ele foi, mas ela já tava maiorzinha, foi outro cenário. Claro. Esse do início ali, eu realmente foi um momento de muita dor no coração pra mim. E Senti tu tava muita de puerpério Eu também, tava né, Bah? puerpéria. Então... Eu já estava assim, bom. E a dança foi muito especial. Eu tenho músicas que eu legal. dançava com ela, que eu me lembro e que eu fico até. Se eu me lembro, ficou pra nós, assim. Foi um momento bem importante. Mas também a dança, ela traz algo que eu quero muito oferecer pra minha filha, que é a parte de comprometimento. É a parte de compromisso com o que tu faz. Eu acho que a formação em dança, ela me ensinou, ela fez quem eu sou hoje. Então, tem coisas, assim como a arte marcial, por exemplo, acho que são esportes de alto rendimento. A dança não considera muito esporte, né? A dança é arte, mas enfim, ela exige que tu te apresente. Ela exige que tu show up for yourself. Tu tem que estar ali. Pro mundo, pra vida, não fica aqui, ó. Nada vai acontecer, ninguém vai te salvar. Então, a dança, ela traz isso. Então, eu sempre fico, né, devaneando assim, onde que eu vou botar a Cici pra dançar? Né? Porque é isso, a dança, ela vai ensinar muito sobre a vida. Nossa, que lindo isso que É. tu traz. Sabe que a dança, pra mim, eu sempre fui, assim, tipo, uma vergonha, assim, de dançar, de apresentar as apresentações na escola. Tipo, eu não quero me apresentar. Eu morria de vergonha, assim.
E o ano passado surgiu uma oportunidade na minha vida muito interessante, que uma professora de yoga me chamou para eu conduzir uma meditação ativa dançante. Ela falou assim, eu quero que tu conduza uma meditação ativa dançante, vai no retiro, onde eu tô com alunas e tal. E daí quando ela falou dançante, aquilo, tipo assim, putz, não vou fazer. Não vou conseguir, não vai dar certo, tipo, não vou fazer. E aí eu parei por um momento e pensei assim, não, peraí. Essa oportunidade tá vindo aqui pra mim, de uma professora que eu super admiro, que ela me chamou pra ir lá fazer essa condução no retiro dela. Eu não vou dizer que não. Não, vamos organizar isso aqui. Perfeito. E vamos ultrapassar essa barreira. E aí, guria, foi muito transformador pra mim. Foi uma experiência pra mim, assim, demais. Eu não sei, acho que tu não foi ainda, né? Que eu tenho os fones. Eu já lembro que tu fez um retiro. Isso. Então, era uma meditação com os fones. Muito legal. E aí, eu fui lá, conduzi, e foi uma coisa pra mim tão, assim, parece que abriu um portal, sabe? Porque aí tem né, a gente não falou aqui, mas assim, a meditação, ela pode ser ativa, sim. Sem dúvida. Né? E aí, quando cada pessoa encontra o seu lugar, e aí eu conduzi essa meditação, e depois, assim, foi incrível. Veio uma menina e falou assim, nossa, me agradeceu, porque ela nunca tinha tido essa experiência. Então, pra mim, foi demais, assim, foi super transformador, sabe? Bem legal. A dança faz com que a gente visite novos caminhos. Isso aí. É isso. E aí, quando vê, tu faz um movimento e tu nunca fez aquilo. E aí, nossa, eu sei fazer isso. E eu sempre digo, pede pra alguém levantar o braço, né? Pede alguém caminhando na rua, levanta o braço. Pede pra alguém que dança levantar o braço. Então, existe uma intenção no movimento. Lindo. Existe uma propriedade nesse movimento. É o meu braço, eu sinto até a ponta do meu dedo. Então, tu te apropria do teu corpo. E no momento que a gente se apropria do corpo, tudo flui. É pra vida, né? É pra vida. É como tu anda na rua, é como tu faz uma entrevista de emprego, é como eu sinto aqui pra falar contigo no podcast. Sim. É como eu dirijo, é tudo. É como eu conheço alguém. Perfeito. Então, a dança, ela vai te levar pra essa integridade. Sim. Sabe? Eu sou apaixonada, né? O que eu vou falar? E como é que agora uma pergunta aqui, assim, pessoal, tipo, como é que tu faz quando a pessoa diz, tenho vergonha de dançar, por exemplo? Pois então, acontece bastante, porque inclusive meu público são mulheres, né, de 30 a 45 anos, é isso, muitas nunca dançaram. Eu sempre digo, vem, que é um lugar seguro. Isso é importante, né? É um lugar seguro. Vem, que é um lugar seguro. Nunca existiu uma aluna que fosse numa aula e me dissesse, não gostei, fiquei com muita vergonha, não vou voltar. Porque é um lugar seguro. Se tu organiza um lugar seguro, é isso. Acho que a dança, ela tá muito vinculada ainda com a tal da performance. Entendi. Fazer certo, fazer errado o movimento, a coreografia. E não é sobre isso, né? Então, claro que existe uma guiança, mas eu nunca vou exigir, eu acho que muitos professores, né, concordam com o que eu vou dizer, a gente não exige do aluno aquilo que ele não pode entregar. A gente só vai exigir aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Talvez ele não saiba que ele pode entregar aquilo. Mas o professor sabe. E aí eu vou exigir. E aí ele vai executar. E aí ele vai descobrir, que nem aconteceu contigo, que eu... Nossa! É legal, eu sei fazer isso. Eu alcancei, eu atravessei. Muito legal. Essa sensação é muito gostosa, né? Porque daí se permitir também viver aquilo ali que saiu da zona de conforto. Pra mim, é sair totalmente da zona de conforto. Mas aí a sensação depois é, assim, engrandecedora. Essa palavra que eu uso, assim, sabe? Exato. E tu falou sobre segurança. Eu quero trazer aqui algo super importante, por exemplo, na prática de yoga restaurativo, que é agora que eu tô focada, me especializei nessa prática. A premissa principal do yoga restaurativo é segurança. Olha que interessante. Então, é a segurança, né, que a gente dá pro aluno através dos suportes com os props, com os materiais de apoio, para que ele se sustente na postura e consiga se entregar, né? Então, assim, ele tem que estar se sentindo seguro para poder sentir os benefícios daquela postura, né? Isso, então, é isso. Na dança acontece também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bom. E aí, quais são os desafios do maternar vivendo numa vida nômade? Gente, todos. Todos, completamente. Não, brincadeira. Acho que o maternar não muda, sabe, Jana? Ele não muda. Mas o grande desafio que eu sinto, que é algo que às vezes preciso respirar fundo, é a parte da estrutura.
Não adianta, entendeu? Não é mais só eu, meu marido, uhul, living the life. Não, agora eu tenho uma criança, ela precisa comer, ela precisa, né? Ela precisa tomar um banho, ela precisa dormir, fazer a sonequinha, ela precisa, enfim, inúmeras coisas. Ela não vai caminhar, fazer trilha o dia inteiro. Eu preciso de uma certa estrutura. Então, isso tem sido um grande desafio, assim, na vida nômade. Às vezes, a gente encara umas, assim, que eu digo, Jesus, há 2 anos atrás, a Siena tinha 6 meses, a gente achou que ia ser legal viajar de van pela Europa. Nós viajamos 2.500 quilômetros. Uma criança de 6 meses na van. Não, tudo lindo. As fotos do Instagram ficaram lindas. Mas, assim, os mosquitos não aparecem na foto, né? A criança acordava assim, ó, toda vermelha, pobre da criança. As madrugadas acordando no meio da van, no meio do estacionamento, no meio da. Imagina uma mãe acordando pra amamentar na madrugada, uma criança de 6 meses. No meio do estacionamento, não tem um copo d'água pra tomar. Coragem. Entende? Então, é isso que eu digo, essas estruturas que faltam. O maternar não muda. Eu tava ali, eu tava amamentando, eu tava zelando por ela. Mas a roubada foi grande. Sim. Não faria de novo. Tem desafios, então não é bem assim, né? Não é mil maravilhas como a Não gente é, não é só a fotinho do Instagram. É isso. Mas esses desafios também super te engrandecem, né? Óbvio, né? É, claro. Sim, e pra ela também, óbvio, tem alguns desafios que talvez não sejam tão legais de contar, mas outros, né? sem dúvida. Histórias pra vida. É ônus e bônus pra tudo, não adianta. É isso, é isso. Muito bom. E aí, vamos tentar conectar, né, então, os 3 pilares. O que tu pode nos dizer sobre dançar a vida entre responsabilidades, práticas espirituais e aventuras? Eu acho que tem tudo a ver. Eu vou te falar, eu acredito que responsabilidade é a nossa habilidade de responder às coisas, tá? E quanto mais maduros nós vamos ficando, mais responsabilidade a gente assume. Então, mais aprimorada vai ficando a nossa habilidade de responder às coisas. E isso vem com autoconhecimento e uma autoconfiança. A gente só assume responsabilidade se a gente confia na gente. Não, eu assumi isso aqui, deixa pra mim. Então, eu tenho uma autoconfiança muito grande. E a autoconfiança, ela vem da nossa habilidade de vulnerabilizar. Perfeito. Eu sei que se der errado, tá tudo bem. Eu vou encarar. E aí requer coragem. Entende? Uma coisa leva a outra. Isso. Quando a gente assume o equilíbrio, né? Entende esse equilíbrio entre coragem e vulnerabilidade, a gente tá vivendo o quê? Aventura. Aventura o que que é? Vou me atirar do bungee jump. Tá, eu não faço isso, eu não gosto dessas coisas, mas vou trazer pro meu lado. Vou surfar uma onda grande em Fiji, a qual eu não tenho muita, né? Tô aqui. Vulnerabilidade. E coragem. E coragem. Eu tenho coragem de me expor. Perfeito. Vamos lá, vamos dar-lhe. Porque se der errado, eu sei nadar. Autoconfiança. E a responsabilidade também. E a responsabilidade é minha. Não precisa me salvar. Eu vou saber. Claro, se eu precisar, eu vou fazer o Sim. sinalzinho. Mas assim, fiquem tranquilos. Sim. Eu tenho responsabilidade sobre mim aqui. Então, eu acho que a aventura, tu te atirar no mundo, assim, de te expor. De vir aqui, começar o teu podcast. Requer? Tu tá vulnerável. Porque daqui a pouco, pode dar errado. Sim. Né? Requer coragem. Mas tu tem a responsa. Não, eu vou assumir isso aqui. Seja como for. Inclusive, eu vi um filme ontem. Esse filme, o Baby Girl. Ela termina, eu não vou falar o spoiler aqui, mas ela termina com uma frase de responsabilidade. E é isso, deu errado, deu tudo errado. Mas ela bancou, pum. Então, eu acho que a aventura vem nesse lugar de frio na barriga, de eu não saber o que vai acontecer depois. E para isso, eu preciso ter responsabilidade, né? E não existe, né, agora trazendo para a parte de prática espiritual. Quer coisa mais linda, mais espiritual, mais sutil, mais de conexão com aquilo que é maior que nós, do que nós conseguirmos nos expressar, nos expor, né, de forma segura, com responsabilidade e manifestar aquilo que nos é responsabilidade, né? Então, assim, talvez eu vou trazer um pouquinho para esse podcast. Tudo que tu tá fazendo aqui é manifestação de algo maior. Tem uma canalização, tem algo que tenho certeza que tu fazia muito tempo que queria. Não precisa nem me dizer. Devia estar ali, ó, pum, 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 pum. E uma hora veio e aí, bora. Então, é uma prática espiritual, porque, na verdade, nós somos canais. Um canal, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, uma frase não, é como eu vejo, né? A mídia medicina. Mídia medicina. É usar isso aqui
Não é pra vender games. Uhum. É usar isso aqui como medicina. Quem Isso. vai escutar vai absorver coisas lindas. Exato. Porque tu vulnerabilizou, te aventurou, buscou nessa prática que não deixa de ser espiritual, porque é a tua expressão da alma. Então, eu acho que não tem como separar. Aventura, habilidade de responder, responsabilidade e práticas espirituais. Ai, que lindo! Nossa, amei essa resposta, muito lindo. E aí, a gente tá quase no final já, infelizmente. Algum lugar ou cultura que tu foi que mudou a tua visão sobre maternidade e yoga? Sim, sim, com certeza, porque somos o que vivemos, né? Não Uhum. temos como, né? Eu sou o que eu vivi. Eu acho que tem essa parte de que eu acho que o pessoal ali, New Zealand, Austrália, essa galera, eles criam o filho, até a Inglaterra também, talvez os países nórdicos, eu não visitei lá, mas eu imagino que seja uma cultura muito similar. Eles criam os filhos pro mundo, né? É uma coisa que eu vejo assim, até assim, andar de pé descalço o dia inteiro, tá sempre no mar, sabe? Tem um outdoors living que vai nutrir essa criança para ser um adulto que vai conseguir enfrentar o mundo de uma forma mais sábia, ao meu ver, dentro da minha hierarquia de valor, Uhum. tá? Não são crianças encaixotadas, Uhum. sabe? Dentro de apartamento e tem medo disso e é inseguro aquilo e né? Enfim. Eu acho que, eu vou te interromper, que eu Vem. acho que o yoga entra aí no desapego, né? Hum, Eu acho que, assim, o yoga, pelo menos pra mim, ele me ensinou muito a desapegar muitas coisas. Uhum. Coisas físicas e muito mais mentais, obviamente. Mas na maternidade, ele entra, assim, como desapegar isso. Desapegar de estar sempre no cuidado da criança, de Perfeito. estar sempre, né, assim, ai, isso não dá, isso pode, isso não sei o quê. É de deixar, assim, um pouco mais, né, livre, deixa viver, deixa, tipo, quando a gente se mudou pra lá, por exemplo, a Eva andava, agora até hoje, anda muito mais de pé descalço do que com sapato, né? Com Então, assim, certeza. o pé dela, tipo, deu um boom também de tamanho, porque ela anda de pé descalço, né? Então, e às vezes, ai, não, vai pisar na grama, vai pisar não sei o que, na pedra, na brita. Ai, ela anda na brita. Sim, anda na brita. Assassina na Brita. Uhum. É engraçado. E isso que eu sinto que algumas culturas, eles expõem mais os filhos, né? Uhum. Sem esses medos, essas inseguranças. E eu acho que é muito a percepção. Esses dias eu li em algum lugar, não me lembro agora, até é uma pena, mas eu li que os filhos não são. Ele não é meu, não é minha filha. É mais um ser que eu tô nutrindo pro É mundo. verdade. Vai saber quais são, né, as feitorias que a Ciana pode fazer. Uhum. Então, saber, né, guiar ela de uma forma que eu acredito que seja ideal, para que ela venha contribuir de uma forma positiva para o mundo. Então, não se apropriar dessa criança. Sim, Porque daí é aquela história, o apego emocional da mãe, blá, blá, daí a gente entra todo nesse lugar. sim. Então, é desafiador, porque a gente quer proteger a todo custo, mas assim, quer coisa mais linda do que tu empurrar e ficar olhando, Uhum. né? Tipo, vai, eu tô te vendo. Uhum. Esse é o zelar. Uhum. Não vai. Não é dar a mão que eu vou te guiar. Deixa cair. Caiu? Levanta, vambora. Uhum. E isso em todas as áreas da vida. E eu acho que sim. A gente tem muito do yoga nesse lugar. É o Sim. deixar ir, É. né? Deixar a coisa acontecer sem que a gente intervenha. Uhum. E nessas tuas vivências, né, nesses lugares que eu te perguntei, assim, dessa visão da maternidade em outros lugares do mundo, e na visão do yoga, porque eu vi que tu deu umas aulas lá fora também, né, Sim. e tal. Tu acha que o yoga nos outros lugares do mundo, por aí, ele é um pouco diferente do que o nosso aqui? Pois é. É. Acho que sim e que não. Eu já tive. Eu tive experiências muito positivas com yoga e eu tive experiências bem negativas já, Uhum. tá? Eu já eu fui pra Índia, bababá, fiquei na Índia sei lá quantos meses e eu não encontrei o yoga lá. Eu encontrei um comércio Uhum. extremamente comercial. Uhum. E eu falo muito isso com a minha professora, sabe? Eu fiquei muito decepcionada. Porque eu fui. Aquela velha história, a expectativa, Sim, né? sim. Fui com uma expectativa e fiquei frustrada. Disse, não, a yoga virou um comércio. Isso aqui é um baita de um comércio. Aí, ao mesmo tempo, quando eu me mudei para Sri Lanka, eu encontrei um yoga como eu gostaria.
Que daí eu tinha lá o meu guru, eu fazia aula particular, era um chala com chão de terra, no meio do mato, cheio de macaco, não tinha nada comercial. E a gente fazia aula das 6 da manhã às 6 da tarde, direto, uma aula atrás da outra, e era tudo ali, eles eram super humildes. Então, ali eu encontrei coisas mais profundas que eu buscava, mas ao mesmo tempo, eu encontrei muita coisa em templos, né, que eu fui visitar, templos sagrados. Eu encontrei macaco acorrentado, eu encontrei né, elefante acorrentado. Ah, mas não vamos praticar violência, todos os animais, né? Sukino Bhavantu. E aí eu teve momentos que eu chorei, assim, eu sentar e chorar de frustrada, assim, mas que papo é esse? Na Índia, o meu professor, nós estávamos numa aula de meditação perto do rio, e aí terminou a aula, fizemos um piquenique, ele pegou tudo, botou os lixos, botou dentro de um saco, deu um nó no saco e jogou no rio. O professor, mas... Entende? Então, essas realidades, eu encarei isso de frente, assim, eu vi acontecer. Então, isso me fez também desconstruir um pouco a história do guru. Me fez desconstruir. Tipo, eu não tenho isso, sabe? Eu entendo que a prática é minha, eu vou buscar dentro de mim, né? Tipo, eu sou o meu maior guru. Eu não tenho essas devoções, assim, a figuras. Mas, enfim, isso é muito pessoal. Mas é isso, eu tive algumas frustrações e também já vi yogas lindos acontecer por aí, como eu te falei, no Sri Lanka, e essa minha experiência foi maravilhosa. Eu, inclusive, indico esse meu professor para todo mundo que vai pro Sri Lanka, eu digo, vai lá. E ele recebe, é muito legal. Então, tem coisas, né? Eu acho que o yoga se tornou muito comercial. Eu ia te perguntar, nessa tua experiência, por exemplo, na Índia, que tu falou que se decepcionou e tal, tu não acha que, por exemplo, o yoga lá na Índia, o yoga na Índia acontece na vida, não na prática de yoga, sabe? Eu penso muito sobre isso, assim, porque o yoga lá, quer dizer, não sei, né, ainda não fui pra lá, mas assim, o yoga lá, eu acho que ele acontece no meio daquele caos lá, é a pessoa manter a espiritualidade dela, enfim, eu não sei, eu penso assim, né, talvez, eu te pergunto sobre isso, assim, porque a gente, claro, tá falando da prática em si, né, da nossa prática, digamos, estruturada, mas eu gosto de falar que o yoga, ele também precisa acontecer na vida, né, não só no tapetinho, né. Não, sem nenhuma dúvida. Pois é, eu gostaria de voltar para a Índia, né? Para ver com outro olhar, né? Com outro olhar, mais madura, enfim, com menos expectativas também. Eu também me questiono se eu fui pro lugar certo. Sim. Claro, né? Se eu fui pro lugar certo, enfim, eu acho que são coisas que a gente precisa olhar, assim, né? Tipo, até que ponto eu acertei, né? Sim. Enfim, foi o que eu consegui receber ali. Era o que eu tinha, né? Eu fiz o meu melhor com o que eu tinha ali e realmente eu saí bem decepcionada. Sim. Enfim, tua experiência, na Índia. Claro. E aí, então, agora a gente tá indo pro final do VidaCast, que tem um quadro que chama Recomendações da Alma. E aí eu quero que tu indique um filme ou uma série que tu goste ou que fale um pouco sobre tudo que a gente conversou aqui. Então, né, eu fiquei pensando, né, o que é que a gente pode estar olhando, né, na TV. Eu acho que tem várias, tá? Inclusive tem agora o Gaia, tu conhece o Gaia? O Streaming Gaia, né? Streaming Gaia. Eu amo de paixão aquele... Eu não assino ainda, mas eu tô louca pra assinar. Então, é bem legal, tem bastante coisa. Com relação ao streaming ali, tem um que se chama O Eu Superior. Não conheço, não assisti. Eu não sei se tem outros, tá? Mas ele é... Por que eu gosto dele? Foi um dos filme primeiros... ou uma série? Não, é um documentário. Documentário, tá. Ele é simples. Ele é uma comunicação simples. Ótimo. Sabe? Ele vai falar com todo mundo. E ele é como se fosse, assim, um primeiro passo pra tu começar a entender, sabe? Que nós não somos só isso aqui que a gente pode ver. Sabe? Que existe uma consciência suprema e que a importância da fé, sabe? Que fé não necessariamente é uma religião. Então, o Eu Superior é um que eu indico bastante. Ele não é muito longo. E eu não sei se tem. Eu acho que talvez tenha até no YouTube. Eu acho que no YouTube é capaz de ter. Mas eu indico, pra começar. Legal. Sabe? O básico do básico. Legal. Entrar por ali. Sim. Eu vou trazer uma dica que fala um pouco sobre maternidade de filme. É um filme que chama Mães Paralelas.
do Almodóvar. Não sei se você já viu. Então, o Almodóvar, ele é meio polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ele é um filme que traz duas mães, uma em cada fase, duas mães solo. Uma em cada fase, uma é uma mãe que planejou ter aquele filho e a outra é uma super jovem que veio de surpresa o filho. E aí elas se entrelaçam de uma maneira muito, assim, peculiar enfim, distinta. E vai desenrolando o filme em cima dessa relação das duas com os filhos e tal. Interessante. Então, é um filme bem interessante, assim. É Almodóvar, né? Nem todo mundo gosta, mas é um filme que eu achei interessante trazer, assim, como dica, assim. Legal, Mães Paralelas. E aí, livro, dica de livro? Então, 2. Tá. Pode? Claro. Eu acho que teve 2 livros, assim, que me marcaram muito na minha vida. Um é The Book of She, tá? O livro dela. Tem em português? Acho que tem, eu não tenho certeza. Ele é da Sarah Van Stover. E ele vai falar sobre os arquétipos da mulher. E aí, ele vai contar toda uma história dessa evolução, desse processo de transformação feminina, desde, né, de quando a gente é pequenininha. E ela vai trazendo, e ela conta toda uma história. E é muito lindo, e ela, no meio do caminho, ela para e ela te dá exercícios. Ótimo. Sabe? Ela te traz exercícios, assim, ó. Pra manifestar esse arquétipo, pra tu fazer as pazes com esse arquétipo, pra tu aquietar esse arquétipo, enfim, seja qual for a relação que tu quer estabelecer com esse arquétipo, experimenta fazer isso. Responde esse questionário. Então, é meio que um workbook também, sabe? Foi um livro, assim, que mudou a minha vida. Foi incrível. E eu gosto de revisitar ele, porque agora eu tô numa transição, né, pra The Mother. Então, é esse lugar. Eu preciso também. Não é só parir o filho, né? A gente tem que parir essa mãe aqui. Então, muitas coisas tem que deixar de lado. Então, tá sendo bem legal. Tô revisitando ele nessa transição pra mãe. Legal. Bem legal. E o outro, que é um dos meus xodós, eu recomendo pra todo mundo, homens, mulheres, todo mundo, crianças. Crianças não, porque talvez seja um pouco denso, mas é o Engenharia Interior, do Sadhguru. Engenharia Interior. Gente, é a aplicabilidade do yoga na nossa vida. De uma forma super simples, ele fala de karma, ele fala de todos os yamas, os niyamas, ele fala da árvore do yoga, e ele fala como que rola o yoga na rotina e por que é bom. E olha que lindo o nome, Engenharia Interior. Sabe? É como que a gente se constrói. Sim. Então, é muito lindo. Engenharia Interior, Sadhguru. Que legal! Eu vou deixar na descrição do episódio, tá? Essas dicas. E eu vou trazer um que tu falou muito isso. Eu falei, nossa, é o livro que eu vou trazer de indicação. Não sei se você leu, já deve ter lido. Que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Ótimo. Então, assim, quando tu trouxe isso sobre a coragem e a vulnerabilidade, é o que ela fala muito nesse livro. E, inclusive, tem um TED, que até vou indicar também, né? Já indicando. Se quem não gosta de ler livro, tem o TED dela sobre esse tema, A Coragem de Ser Imperfeito. E aqui nesse livro ela traz muito, né, sobre a vulnerabilidade, sobre a coragem da gente mostrar a nossa vulnerabilidade para, enfim, evoluir como pessoa e se tornar melhor na busca do autoconhecimento. Então, esse livro, para mim, faz muito tempo que eu li, mas ele foi, para mim, também um bom divisor, assim, sabe? De águas para entender. E eu acho que na maternidade, muito isso. A gente precisa entender que nós somos mães, somos lá essa guerreira que faz tudo que todo mundo fala e tal, mas nós precisamos ter esse espaço de vulnerabilidade, né? Sim, e também não somos, né? E também não somos, isso. Então, a gente ser vulnerável, assim, é ter aquele espaço com a amiga, né? Com a mãe, com o marido, enfim. Exato. Que a gente possa mostrar essa vulnerabilidade para, a partir disso, a gente também... vou respirar e vou seguir, né? Assim, Inclusive para os próprios filhos, né? Dizer, a mãe tá cansada. Né? Isso aí. Hoje a mamãe tá triste. Isso. Né? Já começar que a criança E isso entenda. é mostrar a vulnerabilidade, né? Porque às vezes a pessoa não conecta o que é, mas isso que a Bárbara trouxe estou me mostrando ali vulnerável, realmente, né? Porque aí eu não dou conta de tudo sempre. Então, trazer essa vulnerabilidade, ela é essencial para que a gente tenha saúde mental, né? E emocional. Não enfim. tem como sustentar tudo.
Exato. Isso. E aí, então, pra gente finalizar, fala aí os teus serviços, trabalhos, contatos, tudo. Então, pessoal, nesse momento eu tô com aulas presenciais em Garopaba, então o pessoal que mora em Garopaba é muito bem-vindo para experimentar aulas de yoga, aulas de dança. Eu tenho também o Surf Club Amar, né? Amar Surf Club, que é só para mulheres. Então, a mulherada que quer ir se arriscar nas ondas, venha para o Amar Surf Club, procura lá no Instagram. E quem quiser me seguir no Instagram também, eu produzo conteúdo ali, é Bá Sampaio K ou Bá Sampaio OK. Às vezes as pessoas falam que é Bá Sampaio OK. Mas é isso, pessoal. Super feliz, super grata, Jana, por estar aqui, né? E por estar contribuindo aí nessa tua mídia medicina. Querida. E eu vou terminar, então, falando sobre uma imersão que eu vou fazer lá em Garopaba, em maio, que é o mês das mães, inclusive. Então, eu vou fazer uma imersão que chama Refúgio Materno. Eu já venho fazendo umas vivências que são específicas para as mães terem um momento exclusivo delas, para elas simplesmente ser, né? Para você que é mãe ir lá um final de semana e ser, somente ser, não precisar ser mãe, ser cuidadora, ser faxineira, ser cozinheira, ser motorista. Então, em maio vai acontecer um refúgio materno lá em Garopaba. Quem sabe a Bárbara dá uma pincelada por lá, vamos conversar depois. Gostei. Então, eu vou deixar aqui também na descrição desse episódio, se você tiver interesse em participar, clica no link para saber mais informações. E aí, para terminar esse episódio, eu sempre gosto de trazer uma reflexão de um livro, né? Normalmente é o que eu trago de dica. E eu vou trazer uma reflexão, então, desse da Brené Brown, que eu separei aqui, que fala o seguinte: nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito, mas um conjunto inteiro de luzinhas é bonita de se ver. Maravilha. Né? Perfeito. Então é isso. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Adorei. Muito, muito obrigada. Dá um tchauzinho lá na câmera do meio. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.